Zelina está constando também. Elisa, bom dia, Elisa. Tudo bem? Está nos Ela está com o ouvindo? microfone, está com o Eu abri microfone. o microfone. Bom dia, bom dia, bom dia. É porque eu estou a caminho do trabalho, viu? Claro, Bom claro. dia. Vou Bom assistir. dia. Nós todos É, entramos e antes Paulita um de pouquinho. motorista. Tá certo. E Boa Paulita de tarde. motorista. Bom dia a todos. Por isso que eu Bom fechei o microfone. dia. Vou fechar de novo. Quem for chegando. Bom dia, Ricardo Onofre. Tudo Bom dia, bom? Ricardo Onofre, meu amigo. Seu microfone está cortado. Tá como o meu Bom está. dia a todos. Bom dia, um abraço, Tudo Sérgio. bem, Bom Ricardo? dia. Bom dia. Estamos aguardando mais um pouco, que acho que os probleminhas técnicos, né, mas que estão já solucionados. Por isso que é bom entrar antes, né? Mas, Belmont, aqui, conversa informal antes que chegue, né? Rapaz, esse aqui, qual o número de livros que você já publicou? Já livro sozinho, 3. Livros coletivos são muitos. Artigos em livros coletivos. Esse é o terceiro livro que eu faço. E como é que você puxou essa veia de escritor? Quando que isso bateu assim que você queria escrever um livro? Quando eu fui fazer mestrado em São Paulo, em 2000, até então minha vida era só clínica, consultório, e ao ir para São Paulo para fazer mestrado na USP, eu me reaproximei do mundo científico, né? E vi os colegas produzindo coisas muito boas e fiquei com vontade de falar um pouco da minha experiência clínica, que já é bem longa, né? Nossa experiência, já estamos com mais de 50 anos de É, trabalho. 50 anos de trabalho. Não é fácil, não. Eu, realmente. Não, mas muito interessante. Aí você passa uma série de coisas. Eu já li um outro livro seu. Ou será que foram dois? Li um que você fazia uma série de casos clínicos e analisava os assuntos. E li também aquele encontro que você idealizou entre dois psicanalistas, né? Não, foi entre Um Che era um Guevara e inglês. Donald Winnicott. Foi a consulta de Che Guevara com Donald Winnicott em Londres, quando ele ia Isso, para a guerrilha. com o Winnicott, né? Bom dia, Luiz Felipe. Seu microfone está desligado. Ah lá, é, Mauro Diniz está pedindo para mandar o link para eles, Luiz. Bom dia, Luiz Felipe. Tá aqui. Bom dia a todos. Agora eu Bom liguei. dia, Zelina. Zé Luiz, eu queria aproveitar esses momentos aí de início. Oi. Queria cumprimentar você, a Zelina, Associação Médica Fluminense, pelo trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo em prol da medicina, em prol da ciência, em prol do trabalho médico. Dar os parabéns, porque eu tenho assistido apresentações muito boas, muito importantes, e estou muito contente de falar um pouquinho hoje da minha experiência como médico, psiquiatra e psicanalista. Obrigado, Belmont. Isso aí nos anima a continuar. Bom dia, Luiz Augusto. E isso foi um desafio que a Zelina me lançou, né? Esse departamento estava morto. E a gente até. As pessoas aqui até deram força e iniciaram com a gente, como foi o caso do Luiz Felipe,
do Ricardo Onofre, do Paulo César. E aí chegamos a fazer algumas reuniões presenciais, mas entrou a pandemia e acabou. Então, para sobreviver, a gente migrou para o online. Não foi uma passagem simples, não. Mas foi interessante que nós fomos um dos primeiros a migrar para o online. E logo depois todo mundo seguiu. Bom dia, Mauro. Seu celular está desligado, Mauro. Seu Bom dia, microfone. Mauro. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Solange. Bom dia, Solange. E aí a gente vem... Bom dia, Rosário. Bom dia. Tudo bem, Luiz? Mauro, eu acho que o seu telefone, que seu microfone está desligado, tá? Você não está me ouvindo, não? Agora eu estou ouvindo. Não, agora já. Eu tinha ligado já. Ok. Agora eu estou ouvindo normal. Mas eu estava conversando aqui com o Belmont por que ele se animou em escrever. Aí ele falou que foi depois do mestrado em São Paulo que ele viu uma outra realidade, viu pessoas fazendo isso, que ele resolveu escrever sobre a experiência clínica dele. E ele bolou 2 livros inicialmente, um sobre uma sequência de casos clínicos e outro, o encontro de um psicanalista inglês com Che Guevara, em Londres, né? Aí as ideias de cada um trabalhando ideia de cada um, né? Então, eu pessoalmente nem conhecia o Winnicott, para ser honesto, sincero, confessar minha ignorância, né? Vim a conhecer no livro do Belmont. Claro que Che Guevara a gente conhecia, né? Era um ícone da geração, né? Tinha todo um ideário e tal. Quer dizer, que atualmente está sendo fortemente criticado por muitos aspectos, mas na época o que eu queria mesmo era metaforizar o encontro da psicanálise com a importância política ou das práticas políticas para a saúde. Essa era a ideia. Portanto, que nós estamos vivendo isso atualmente aí, de 1000 maneiras no mundo, a importância da política ou de mais políticas no nosso trabalho como médicos. A gente não pode excluir a política da vida, né? Quer dizer, a participação política. Foi essa a ideia para escrever essa ideia. No Brasil, a gente diz infelizmente, né? Porque política aqui ainda precisa evoluir muito. Mas, gente, olha só, Belmont, eu acho que nós estamos aqui, já esperamos um pouquinho, né? Tivemos um pequenino problema técnico hoje, mas eu queria, esse convite para o Belmont partiu do fato de saber que ele estava lançando um livro e que esse livro seria sobre digamos assim, uma análise. Eu ainda não li o livro, porque o livro não foi lançado, né? É um lançamento. É sobre uma ideia do não lugar. E eu achei isso muito interessante quando eu participar, porque, na verdade, a gente trabalha muito a ideia do local, o lugar que a gente vai ficar na sociedade, o lugar que a gente vai ter na vida, o lugar que a gente tem na família. E é interessante trabalhar a ideia realmente do não lugar, especialmente no momento que a gente vê aí a tecnologia de informação entrando, desempregando em massa, né? Tecnologia de informação não, tecnologia de informática, né? De um modo geral. As máquinas substituindo o ser humano em tudo, desempregando em massa, reempregando em outros setores, quer dizer, a pessoa tendo que se posicionar forçadamente no mercado de trabalho, e também acompanhado de um fenômeno mundial, que é o fenômeno das migrações, que nós vemos acontecer direto aí através do Mediterrâneo,
né, de vários locais da África, especialmente para a Europa, da tentativa de migração aqui dentro das Américas enorme, a ponto dos Estados Unidos terem construído um muro, a Grécia ter construído um muro para impedir a entrada de gente da Turquia. Então, as pessoas fugindo dos seus países de origem, ou seja, também permanecendo, na verdade, num não lugar. Então, associei o momento de que a pessoa está pessoalmente, profissionalmente e socialmente, inclusive em relação ao seu país de origem, está em constante migração, ou seja, o ser humano está sendo impactado por isso no momento. E a ideia de uma análise do Belmont do não lugar, com toda a experiência aí de mais de 50 anos de trabalho, atuação e escrevendo, dando palestras e fazendo uma análise bem brilhante mesmo dessas situações, eu fiquei realmente muito curioso, convidei, agradeço a presença de todos que estão aqui ouvindo. Como eu digo, o mais importante desse departamento são os ouvintes, tá? Porque eles que são o objetivo final de tudo, né? Os ouvintes, e a participação deles é exatamente tudo desse departamento. O resto é apenas uma operacionalização. Então, eu queria passar a palavra para o Belmont, depois eu abro a palavra para perguntas ou comentários a respeito da exposição dele sobre o lançamento desse livro e qual a ideia que o motivou a fazer isso. Bom, obrigado, então, Belmont. bom dia a todos, meus amigos, e obrigado a Zé Luiz, eu já agradeci pelo trabalho importante que ele vem fazendo, e o livro, Zé Luiz, está aqui hoje, ele já está pronto. É esse. Infelizmente, esse feto aí com cordão umbilical dentro da lágrima de uma mulher encontra respaldo na realidade triste da guerra da Ucrânia atualmente, onde a presença de olhos azuis sofrendo violências extremas é muito comum. Infelizmente, foi uma escolha que se mostrou premonitória, né, do que está ocorrendo. E a ideia do não lugar, Zé Luiz, e meus amigos e colegas, é a ideia de que, hoje em dia, e já há décadas, algum tempo, se sabe que a vida humana, porque o nome do livro é Existência Humana Não Lugar, e em português, você está num lugar ou não está num lugar, é sim ou não. Então, são dois absolutos extremos, e eu fui encontrar no inglês um pouco da ideia que eu estou tentando trazer com esse conceito de não lugar, que é porque em inglês existe um non, N-O-N, que é um lugar, mas é um lugar de sofrimento, é um lugar de desonra, é um lugar de angústia, é um lugar de dor. Então, isso casa muito com o conceito que eu estou tentando trazer, porque o não lugar, e aí os casos clínicos que eu trago no livro, eles são pessoas como nós, não são pessoas doentes mentais, porque esses estão em outro lugar. E o não lugar é um conceito que fala de uma experiência que não está representada na vida das pessoas, mas apesar de não estar representada, não ter figurabilidade, usando um termo de dois analistas argentinos, um casal que migrou para a França, tem uma influência muito grande em nossa vida. E o que a gente sabe hoje em dia é que, para a construção desse não lugar, as experiências que o feto passa dentro do útero atingem de maneira muito forte, definitivamente já estabelecida, não apenas atravessando a membrana
do útero, mas a membrana hematoencefálica, causando alterações imprevisíveis e que vão acompanhar, na verdade, a vida das pessoas, a nossa vida. E falando a respeito da subjetividade do olhar de quem pesquisa, do pesquisador, eu acho que eu podia começar para falar um pouquinho mais claramente a respeito do não lugar, da minha experiência como ser humano, da minha existência. Porque eu nasci um bebê muito pesado, o que já pode ser visto como uma alteração da construção daquele ser humano que eu fui e sou, num parto em casa com uma mulher de 19 anos. E os primeiros dias da vida, eu mamava, minha mãe estava muito derrubada, ictérica, e eu mamava, ela tinha muito leite e chorava. Mamava e chorava. E por que seria isso? O que estava faltando para aquele bebê com dias de nascido estar mamando e chorando, mamando e chorando? Quer dizer, o peso é grande, mais de 5 quilos, em torno de 5 quilos, me dava força para expressar alguma coisa. O que eu estava expressando? Meu pai, então, olhou aquilo e falou, esse leite está fraco. O leite da Ivete, que era minha mãe, está fraco. Vou procurar alguém aqui na rua para amamentar Sérgio Antônio. Saiu procurando. Encontrou uma recém-mãe, 4 casas abaixo. Ela enfrentou o marido, que era um ignorante, que tinha a profissão de burro sem rabo, que ainda existe até hoje. Ontem mesmo eu vi na rua uma puxando aquele carrinho, e disse assim, eu não quero que homem nenhum vá mamar em você. Um homem era eu, um menino de 4 dias de nascido. Então, ela falou, não, eu vou amamentar essa criança. E me colocou no seio. E instantaneamente eu parei de chorar. E fiquei ali uns 2 meses ou 3 meses mamando. Então, com isso, a angústia, que seria a angústia da privação de alguma coisa, que não estava recebendo junto com o leite, pelo estado de doença da minha mãe, de doença clínica, várias questões, eu passei a receber dela e o estado de privação foi interrompido. Foi um estado de privação muito curto. Tá, passam-se 30 e tantos anos, eu consegui ter contato com a minha mãe de leite, eu tinha vontade de agradecer a ela o que ela tinha feito por mim, e aí convidei a família para vir à minha casa. Eu estava sentado ao lado da minha mulher na época, e eu estava de frente para as duas, levanto os olhos, e as duas estavam sentadas uma do lado da outra, e eram 2 olhos verdes absolutamente iguais. Absolutamente iguais. E eu sofri um impacto muito forte com aquilo, porque eu me dei conta de que aqueles par de olhos verdes, que nunca tinha sido figurado na minha vida, não interferiu em nada para eu gostar de mulher de olhos verdes ou qualquer coisa, tinha desempenhado um papel essencial na minha vida. Por quê? Foram olhos verdes, e aí já entra um pouco da neurociência que eu tenho estudado, tenho me interessado, com os neurônios espelhos do giro órbito frontal, olhando a distância de 1,5 palmo, que é a distância do bebê mamando para os olhos da mãe, para o que a mãe está olhando. E isso, mais tarde, nós vamos talvez falar sobre isso. Bom, eu sofri um impacto muito forte, mas não tinha nem noção disso que nós estamos conversando aqui agora. Então, o não lugar seria uma experiência que não adquiriu figurabilidade, ou porque o bebê estava dentro do útero e foi alcançado, como acontece, a gente sabe hoje em dia, que as membranas de proteção do feto, a placentária e hematocefálico,
são vulneráveis e atravessados por macromoléculas como vírus, tóxicos diversos e também pelas substâncias do sofrimento e do estresse. Bom, eu acho que fica muito fácil a gente entender isso quando a gente vê que as crianças, filhas de mães com Zika, com vírus, se estiverem contaminadas pelo vírus até o 3º mês de gestação, nascem microencefálicas com microcefalia, e nós já temos algumas milhares de mulheres no Brasil com esse tipo de problema. Inclusive, eu estive na UF tentando ajudar o grupo que trabalha com esse tipo de problema aqui na nossa universidade. Bom, por que isso ocorre? No caso, nós estamos falando de uma mudança no próprio processo genético de formação daquele ser humano, daquele cérebro, daquele crânio, daquele corpo, daquela pessoa. Mas o estresse também, e as substâncias que acompanham o estresse, o sofrimento, o Zé Luiz falou aí das migrações, e a capa mostra um olho azul de uma mulher, talvez ucraniana, no meio do bombardeio, da morte da família, da mudança do país, da perda das referências e tudo mais, também atingem esse feto. E se isso acontece nos momentos iniciais, a unidade receptora das mensagens de alarme do mundo, que são as amígdalas na região frontotemporal profunda, as amígdalas são atingidas, recebem a comunicação do estresse, do sofrimento, do medo, porque as amígdalas, principalmente, são atingidas e recebem informações do medo. E isso é uma questão filogeneticamente determinada, no sentido de que o animal recebe a informação para decidir se foge ou luta. Luta ou foge. Bom, mas se isso acontece num período muito prematuro do desenvolvimento, as outras estruturas cerebrais em construção, que vão ser responsáveis por memória, representação, da figurabilidade, as coisas da vida, as relações, ainda não estão prontas. E então, foi essa a ideia que eu tive de procurar entender o que a gente vê na clínica de atitudes, de problemas, que poderiam ser chamados de problemas não lugar, que poderia ser assim mais ou menos, que não combinam com o restante da vida. Pessoas bem-sucedidas, por isso que eu fiz questão de dizer que todos nós temos, de alguma medida, alguma coisa não lugar, em maior ou menor medida, fossem pessoas bem-sucedidas em suas vidas, mas que esse não lugar traga um tipo de sofrimento que precisa ganhar figurabilidade, precisa ser explicado como participante da vida. Bom, eu acho que o meu exemplo é bem claro, né? Lógico que os olhos verdes, eles influíram de alguma maneira numa escolha que foi uma não escolha também, de alguma maneira, porque a imagem que ele representava, sem figurabilidade dentro de mim, vai influir em escolhas na vida, durante toda a vida, em não escolhas, em perdas, em diversos fenômenos que acompanham a existência humana. Bom, então a gente pode dizer que, juntando o tempo passado pelo feto no útero, vou ler aqui, e o primeiro ano do que foi chamado de período primitivo, que ao estudarmos, está entre aspas, uma doença que pode ser interpretada como uma habilidade danificada para amar, sempre são encontrados fatores de risco no período pré-natal, perinatal. E alguns autores aí, neurocientistas, colocaram que essa comunicação da mãe com o feto, que é muito ampla,
é muito maior do que a gente possa imaginar, que não seja especialista na área, muito maior do que a gente possa imaginar, seria assim para preparar o feto para o mundo que ele vai encontrar. O mundo, no caso de um feto, é a mãe, né? No primeiro ano, os primeiros meses de vida, as primeiras semanas. E eu, ao ler isso, fiquei pensando, mas o que o feto vai fazer? Ele não pode mudar de mãe, não pode mudar de útero, e a mãe da gravidez, na maioria dos casos, a não ser que aconteça uma mudança dramática, para pior ou para melhor, vai ser a mesma mãe que ele vai encontrar na primeira mamada, na primeira semana. E a gente vê que esse encontro nem sempre é um encontro feliz, nem sempre é um encontro alegre, porque, como a gente está falando, as mães são seres humanos vivendo num ambiente, no caso de um país pobre como o nosso, vivendo em condições, às vezes, de miséria, em condições de êxodo, de mudança de país, de guerra, de sofrimentos, de violências. E essa tarefa compartilhada da criação do humano está sendo também, nesses tempos que nós estamos vivendo, de certa forma, desconstruída, atacada de várias maneiras. Bom, então, a ideia do não lugar, que começa como um efeito cascata, essa seria a ideia, dentro do útero, pode continuar ao longo dos meses da gravidez, com os sofrimentos que a mulher esteja passando, e ao se dar esse nascimento, esse encontro, que seria um encontro feliz, algum autor aqui chamou a tarefa de gestar um ser humano, essa augusta tarefa é uma palavra que tem uma força muito grande, de gerar o humano, pode se transformar num encontro desastroso de muitas formas, e se acontecer, na verdade, um desencontro. A primeira apresentação do humano, então, seria exatamente esse primeiro encontro da criança com o seio, né? Que a criança, o bebê, já está passando por uma mudança, como o Zé Luiz falou ainda agora, uma mudança de um lugar para outro. De um lugar onde ele estava no meio aquático, sem respirar, com o pulmão colabado, cheio de líquido, para um mundo das diferenças. Era um mundo da continuidade, passar para o mundo das diferenças, como Le Boyer falou. Le Boyer, um obstetra francês, quem é, como nós, já velhos na medicina, lembra que no Rio de Janeiro existia uma clínica que usava, ali em Botafogo, que usava o método Le Boyer como prática obstétrica. E qual era o ponto central do Le Boyer? Escreveu um livro chamado Nascer Sorrindo. É que essa mudança do mundo aquático, onde a respiração não está acontecendo, está vindo por meio do cordão umbilical, para o mundo aéreo, é o mundo das diferenças, ou isso ou aquilo, ou tudo ou nada, o quente ou frio, e o peso da gravidade, fazia o bebê, o recém-nascido, chorar. Essa era a ideia do Le Boyer. E ele, que foi morar na Índia e viveu lá muitos anos, ele preconizava que se esperasse que as duas extremidades do cordão umbilical se fechassem, como fisiologicamente ocorreria, em questão de minutos. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, dando ao ser humano a oportunidade de respirar tentativamente, mas tendo garantido o suprimento de oxigênio. E que isso seria a base, na visão do Le Boyer, essa incapacidade, quando o cordão umbilical é cortado automaticamente, a base da angústia essencial nossa, uma angústia de vida e de morte.
Bom, isso aí já não existe mais no Brasil, que eu saiba, a clínica fechou há muitos anos, mas o conceito, ele permanece. Por quê? Toda essa questão, eu falei da amígdala, né? Então, vamos ver o que o Kandel fala em 2013, em princípios da ciência neurológica. A amígdala está ligada à expressão de emoções, o hipocampo com a formação de memórias e os gânglios da base com o controle de movimentos e aspectos do aprendizado motor. O córtex cingulado, que circunda a superfície dorsal do corpo caloso, está envolvido na regulação da emoção e da cognição. E a ínsula, que não está visível na superfície devido ao grande crescimento dos lóbulos frontal, parietal e temporal, está ligado às emoções e à regulação da homeostasia. Bom, então, eu estou fazendo psiquiatria há 52 anos, porque comecei a dar plantão em clínicas psiquiátricas e depois trabalhando como auxiliar em consultório do Dr. Glauco Prunes, um eminente psiquiatra, foi grande amigo meu. Neurologia e psiquiatria não se falavam. E depois trabalhei num grupo com 5 neurologistas eminentes aqui da cidade e 2 psicólogas, e eu e o Glauco como psiquiatras, e, infelizmente, o que a gente deveria ter como base, que é um trabalho conjunto de conhecimentos entre o cérebro e a mente, a psicologia, existia muito pouco. Muito pouco nós nos reunimos para discutir conjuntamente isso. E eu vejo isso como uma perda muito grande. Perda do trabalho, perda da experiência de lidar com sofrimento psíquico, enfrentando uma separação que, na verdade, é uma separação impossível. Você não pode separar mente, psicologia ou emoções do cérebro, de onde partem todos os sistemas orgânicos e emocionais. Bom, essa falta de unidade entre a mente e o cérebro alcançou, inclusive, a psicossomática, que foi uma tentativa feita, eu também vivi todo esse período aqui no Brasil, de trazer para a clínica médica, em geral, as emoções como um evento importante para ser levado em conta nos casos clínicos de maneira geral. Eu participei da Associação Brasileira de Medicina Psicossomática durante muitos anos, e ela aqui no Rio foi fechada, e com a morte do Júlio de Mello Filho, que foi um promotor desse conhecimento, ela praticamente desapareceu. E isso, para mim, é um fator de tristeza, porque foram muitos anos de trabalho tentando essa união, que tem o nome consciência, não é? Consciência de juntar conhecimentos, juntar o cérebro à psicologia, e que o próprio Freud, criador da psicanálise, que depois da evolução desse conhecimento foi se afastando do cérebro, ele mesmo, Freud, foi para Paris para estudar neurologia com Charcot, hipnose, e jamais ele fez essa divisão, essa separação ao longo do seu trabalho. Bom, então, um dos textos que eu usei, e eu acho que é muito importante, esse texto, se chama O Bloco Mágico, e um pouco da ideia do não lugar está aí, diz o seguinte: o bloco mágico era uma tabuinha que era usada lá na cidade dele, uma tábua com cera, com uma folha por cima, e se escrevia no papel, depois se levantava o papel, a escrita
desaparecia, mas ele fala nesse artigo chamado Bloco Mágico. Mas a escrita permanecia na cera e, iluminada com a luz adequada, ela era visível. Disso eu pensei, bom, então talvez a gente possa entender essa metáfora e usar essa metáfora para a construção desse conceito do não-lugar. Porque as experiências, então, seja aquelas não figuráveis da gravidez, seja aquelas não figuráveis do primeiro ano de vida até o segundo ano de vida, estão guardadas em algum lugar dentro do sistema nervoso central, e de alguma maneira isso possa ser recuperado. De que maneira recuperar isso? E seria um ponto muito difícil do trabalho psicanalítico, que lida com trauma, não é? Também lida com trauma, com experiências que causaram danos por serem excessivas para serem absorvidas e provocam danos às emoções, aos comportamentos, alterações diversas na vida. E esses traumas, então, e aí foi a grande contribuição de Freud, eles, ao serem trazidos para a cena analítica, para a relação analítica, e interpretados no contexto daquela vida, eles vão se resolvendo, e essa é a base do trabalho psicanalítico. Mas, e aquilo que não é figurado? Como você vai ter acesso e poder ajudar a pessoa que esteja sofrendo também por aspectos não figuráveis da sua vida? Bom, a proposta é que, dentro da relação analítica intersubjetiva, que quer dizer isso, uma escola americana de psicanálise, aonde a hierarquia paciente-analista é abolida em prol de um conceito de que a relação analítica é entre dois sujeitos, duas pessoas, dois seres humanos, e que o analista ele é apenas uma pessoa que tem uma subjetividade um pouco mais organizada do que do paciente, ou mais organizada do que o paciente. E, sendo sincero, né, muitas vezes, ou em muitos momentos de análise longas, o analista está atravessando problemas na sua vida pessoal também. O analista é um ser humano. E isso é muito importante ser dito, por isso eu comecei falando de mim e do meu começo na vida, porque muita gente olha para a análise como se o analista fosse um ser iluminado, que não tem problema. Não, o analista é um ser humano como outro qualquer. E que, dentro da relação analítica, então a gente vai tendo acesso a informações com o olhar de analista e que o paciente não integra na sua vida, então seria, assim, em termos médicos, uma catamnese, né? Uma ampliação da anamnese de cenas da vida inicial daquela pessoa, da infância, às vezes cenas da gravidez também, que vão constituir essa ideia da construção e figurabilidade do não-lugar. Por exemplo, grávidas agredidas pelo marido. Então, eu atendi há muitos anos atrás um rapaz, um jovem, com a síndrome de cromossoma 9. Eu nem conhecia na época. E aí, fui conversando com a mãe dele, sabia que ela era casada com um alcoólatra e apanhava do marido, e que quando ele estava na barriga dela, ela tinha sido chutada várias vezes, ou agredida, apanhada várias vezes do marido. Bom, então eu falei que mesmo a membrana hematoencefálica é atravessada pelo estresse, não é? Será que aquela síndrome do cromossoma 9, e eu falei catamnese também,
que pelo menos a gente inclua a gravidez e, se possível, chegando à geração anterior, quer dizer, a família que constituiu aquela experiência humana e a criação daquele ser humano. Como era essa família? Quais eram as expectativas daquela família? Era um relacionamento amoroso? Era um relacionamento traumático? Que tipo de ambiente marcou essa concepção do humano? Assim, um dia vamos sentar e falar, vamos ter um filho agora, dentro de uma relação amorosa, ou não? Ou foi um casamento em crise, onde uma criança é gerada com expectativas de manutenção de algo que está indo mal. Então, esses cenários emocionais, que é o que a gente poderia pensar que não tem importância, na verdade, são muito importantes, porque, como a gente está dizendo, a gente sabe hoje que, desde feto, o mundo já nos penetra. Ele já entra na nossa construção do que é o humano em nós, podendo até mesmo alterar as plataformas genéticas por meio de um conhecimento também muito importante, que é o efeito da epigenética. Bom, todos os meus colegas aí presentes lembram que quando nós começamos a aprender medicina, genética era destino, né? A gente vai ser o que a genética nos fizer. E a genética veio diminuindo sua importância com a participação e criação dos fenômenos epigenéticos. Fenômenos epigenéticos querendo dizer que o genético é influído também por fenômenos não de natureza genética, mas epigenéticos, como, por exemplo, esses aí que eu falei da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia, com certeza, estará atingindo fetos nas barrigas de mulheres de olhos azuis. E, inclusive, então, dar figurabilidade a esses fenômenos com essa anamnese ampliada para uma história de duas famílias, de uma família, é muito importante, porque fenômenos que a gente não consegue entender por estarem localizados nesse não lugar, ou expressarem esse não lugar, se tornam visíveis e compreensíveis dessa maneira, dando ao psicoterapeuta que está atendendo acesso e possibilidade de ajudar a transformar aquela vida. Porque outro aspecto dessa questão do não lugar é que esse não lugar ele também vai se transmitindo geracionalmente. Porque se eu sou morador do não lugar, na verdade eu vou agindo de maneiras não figuradas para mim mesmo e vou passando isso na relação dentro de um casamento, dos filhos que eu estou tendo. Todos nós, de alguma maneira, podemos passar por esse tipo de experiência. Bom, isso é muito importante, esse conceito, que não é meu, né? Conceito da neurociência. E aí vamos falar de um neuroendocrinologista muito importante, com ideias muito bacanas. Ele diz o seguinte: a proliferação, diferenciação e migração de neurônios e de células da glia em várias regiões do sistema nervoso central, e aí vamos lá, incluindo a espinha dorsal, a medula, a ponte, o cerebelo, o cérebro médio, hipotálamo, tálamo, pálido, estriado, amígdala, bulbo olfativo, formação hipocampal e córtex cerebral, são iniciadas durante a fase 1 da formação desse sistema nervoso central. Por exemplo, a gênese do neocórtex, que envolve a migração tangencial e radial de neurônios, desde suas regiões de germinação até seus destinos finais nas estruturas das camadas corticais, começam em torno da 5ª semana de gestação em humanos. Olha, isso é uma coisa muito séria, né? Porque eu falei de todas as regiões do cérebro, e todas as regiões do cérebro envolvidas com todas as áreas
do nosso corpo. Levando, então, se isso pode ser alterado, já na quinta semana, todo esse movimento migratório, toda essa viagem para a construção do humano pode ser alterado, né? Então, eu acho que, como médicos, né, a gente precisa pensar sobre isso, porque eu acho que, embora a medicina que nós praticamos, nós mais antigos, né, seja menos não integradora, de alguma maneira, esse tipo de pensamento não está nos acompanhando no dia a dia do trabalho. E essa ideia do não-lugar e da forma de trabalhar esse não-lugar, ela tem se mostrado eficiente, muito eficiente, porque a figurabilidade do não-lugar dá a oportunidade de que ele seja transformado de um não-lugar e que aquela pessoa que tem um pedaço da sua mente, portanto, da sua vida, pintada com as cores do não-lugar, pode migrar para uma outra posição, onde, sendo proprietária de si mesma, quer dizer, o que eu estou querendo dizer com isso? Que esse tipo de experiência traumática não figurável nos habita sem que nós tenhamos conhecimento dela. Então, de certa maneira, nós vamos vivendo automaticamente uma vida que está sendo influída por experiências primitivas anteriormente não figuradas. Então, vamos lá. O campo, outra citação, o campo da psicologia pré- e perinatal tem desenvolvido o entendimento dessa vida e documentado experimentalmente seu significado. Por exemplo, pesquisas iniciais comparando crianças que perderam seus pais enquanto estavam no útero com outros que haviam perdido os seus durante o primeiro ano de vida, revelam um impacto psicológico maior no primeiro grupo. Claramente, isso dá suporte à ideia de que o impacto de substâncias químicas atua sobre o cérebro e a memória implícita e desacredita a noção de que eles fossem os cérebros muito novos para lembrarem ou saberem o que estava acontecendo e que, por isso, não haveria impacto sobre eles. Ao contrário, descobrimos que quanto mais cedo em nossas vidas um evento traumático ocorra, mais profundo o impacto se torna. Então, eu acho que essas ideias são muito importantes, de uma maneira geral, para todos os ramos da medicina, porque quando eu falei das áreas do cérebro, falei de todas as áreas, inclusive responsáveis pela manutenção da homeostasia, não é? E eu, estudando sobre isso, vejo que encontrei um conceito muito útil, ao qual eu quero me associar, que é o conceito que eu não conhecia, de 2008, de um diagnóstico feito para a Associação Americana de Psiquiatria, SM4, em 2000, que é o DESNOS, que são as desordens do estresse extremo não especificadas em outro lugar. Por vários, sempre um grupo de pesquisadores, liderados por Van der Kolk. E o que esse tipo de experiência provocaria? Lesões da regulação afetiva, comportamentos compulsivos e autodestrutivos, amnésia e dissociação, somatização, ligações distorcidas com os outros e perda de crenças sustentadoras. Esse é outro neurocientista chamado Cozzolino, cientista americano. Esse trabalho de 2006. Bom, eu fui tomar conhecimento disso agora em 2021. Que eu saiba, não tenho visto isso ser levado em conta por aqui. Na verdade, esse diagnóstico aí, DESNOS, ele abrange desde questões somáticas até relações humanas de maneira objetiva, de maneira clara, né? Amnésia, dissociação, somatização, comportamentos compulsivos e autodestrutivos. Então, eu acho
que, se a gente tem isso em mente, uma experiência que eu vivi ontem, atendendo uma pessoa, uma moça de 39 anos, exercendo com muito sucesso uma profissão, e que diz: eu sou compradora compulsiva, eu vivendo um relacionamento tóxico com o marido, sem poder se separar, tendo tido uma filha sem vontade. Olha aí como o não lugar vai alcançando a vida das pessoas, e por força da profissão, muito pouco se relacionando com a filha, e que diz assim: eu acho que a minha infância, na catamnese que eu me referi, a minha infância explica um pouco do que eu vivo. Como assim? Porque eu sou terceira filha, 12 anos depois do meu irmão, e eu fui levada, logo depois de nascer, para uma UTI, numa cidade pequena, e fiquei internada um mês. Perguntei, por quê? Não sei dizer, minha mãe não explica, e era alguma coisa que minha língua podia cair. Ela falou umas informações bizarras, mas que ela ficou um mês privada desse primeiro contato com a mãe. Como era uma UTI numa cidade muito pequena do interior, não deve ter sido uma experiência muito boa, nem se falava de que uma criança numa UTI precisasse da presença da mãe, presença física, contato, amamentação, né? Então, que ela tenha passado uma experiência muito difícil. Ela continua. Na infância, o meu irmão mais velho era o querido da minha mãe, a minha irmã era a querida do meu pai, e eu sempre fui uma pessoa sozinha. Sozinha como? Sozinha porque eu decidi que eu tinha que ser perfeita em tudo, eu tinha que tirar 10 sempre na escola. Com isso, eu sofria bullying na escola e fui vivendo minha vida sempre dessa maneira, querendo antecipar tudo, querendo controlar o mundo. Com 39 anos depois, é uma moça de bom aspecto, bem-sucedida profissionalmente, muito bem financeiramente e com uma vida inacreditavelmente sofrida. Então, esse é um ponto que eu perguntei: você está falando como se você fosse uma moradora da Baixada Fluminense, sem nenhum recurso, vivendo uma vida miserável. E como é que pode, né, uma pessoa nesse nível social e cultural estar vivendo o que ela relatava? Compradora compulsiva, vivendo sem conseguir separar do marido, sendo traída. E eu perguntei: por que você não resolve isso? Quer dizer, por que você não consegue? Eu não sei dizer. Então, essa foi a primeira entrevista. Belmont? Pode falar. Oi. Não, era só para o seguinte, né? Porque o assunto é interessantíssimo, mas eu tenho certeza que há pessoas que estão querendo participar e perguntar, e eu estou ficando um pouco preocupado com o horário, Tá. porque nós temos um horário para encerrar isso às 8h30, né? Então, eu pediria que você objetivasse para eu poder passar para as perguntas. Eu acho que tem gente querendo perguntar. Tá bom. Tá bom. Então, vou terminar dizendo o seguinte: ideias para a solução desse problema. A ampliação da anamnese com a inclusão das histórias de vida das pessoas, em busca de dar figurabilidade a esse tipo de problema. Segundo, a criação de um benefício que eu dei o nome de benefício mínimo dona de casa, porque muitas mulheres, milhões de mulheres, se mantêm nessa situação diferente dessa que eu estava me referindo, porque não têm mínimas condições de saírem de casa.
benefício mínimo do dono de casa. Isso pode parecer uma coisa risível ou sem importância, mas eu acho que isso pode prevenir uma série de problemas gravíssimos que essas mulheres passam em relações que não têm saída. E, né, dentre as coisas muito úteis que a gente tem visto, a ganhadora do Prêmio Nobel recentemente, Elizabeth Blackburn, com a descoberta dos telômeros, é uma descoberta importantíssima, porque os telômeros são aquela parte do cadarço metálico que prende o cadarço, protegendo o material genético. Eles podem aumentar, eles diminuem até os 65 anos de idade, naturalmente, mas podem ser aumentados com empatia, preocupação com o outro, melhora da vida pessoal, exercícios físicos e melhor alimentação. Então, isso, para mim, foi uma coisa que eu queria terminar, então, essa minha apresentação, dizendo que o não lugar tem jeito, a nossa vida, o envelhecimento, pode ser um envelhecimento saudável e que nós temos recursos, hoje em dia, se pensarmos de maneira consciente, não separando mente e cérebro, corpo e alma, e as emoções e sentimentos da fisiologia, realmente tem uma atuação transformadora no mundo, de forma, eu terminei o livro dizendo que o Admirável Mundo Novo de Huxley, que foi dessas tentativas mágicas de solução do problema, tirando das mulheres, porque até hoje são as mulheres que concebem o humano, isso não foi mudado, então a gente tem que pensar em proteger as mulheres, com certeza, fazer um novo Admirável Mundo Novo. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Belmont. Realmente, esse pensamento dessa comparação com Aldous Huxley foi interessante, porque existia a boca nova esquiza. O ser humano era produzido em série e não tinha mãe, era uma produção em série de determinados. Vamos dizer, se quisesse produzir soldado, produzia um monte de soldado e aquilo estava resolvido. Realmente, seres sem mãe, sem afeto, sem carinho, sem uma infância, sem uma história, como você está enfatizando bem aí, né? Bom, última pergunta antes de eu passar para os outros. Esse seu livro ele vai estar disponível quando? E aonde? Ele já está disponível. Hoje ficou pronto anteontem, e eu, desde o meu último livro, eu tenho feito ou venda direta em congresso, ou venda direta para quem se interessar pelo livro, faz contato comigo, e eu mando o livro pelo correio para as pessoas. Ok. Muito obrigado. O valor do livro é R$ 78, e eu vi no correio ontem, eu mandei vários de R$10. Seria essa forma de comercialização. Professor Belmont, o professor Rosário, permite só uma colocação rápida, mas como é que nós podemos acessar seu livro? Já vi que é muito bom, as suas ideias, já deu para entender que corpo e alma nós somos uma unidade indissolúvel, ninguém escuta só do corpo e despreza a alma, enfim, muito bom. Mas como é que faz? Qual é o dia das diretivas? Qual é na internet? Quero comprar pela internet. Como é que se faz? Bota seu livro lá no... Como é que faz? Eu gostaria Manda pelo WhatsApp seu endereço. Manda seu endereço, faz contato pelo WhatsApp, eu respondo e envio o livro pelo correio. Que bom. Muito obrigado, então. Certamente vai ser uma leitura muito agradável, muito boa. Parabéns. Eu espero que ela gere os questionamentos que eu estou levantando, né? E que a gente possa trocar em busca dessa consciência que a medicina foi despedaçando o humano em especialidades e subespecialidades, mas a gente continua lidando com gente, né? Com a vida de gente, com o sofrimento humano. E nós, médicos, lidamos com o nascimento e com a morte, não é? Então, é importante que nós tenhamos essa unidade de ação. Indissolúvel. Muito obrigado. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado.
Mauro Diniz está Está querendo falar. pergunta. Está com a mão levantada aqui. Oi, Mauro. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns aí por esse trabalho. É um trabalho muito amplo, né? Parte de várias frentes, e eu imagino que tenha consumido um tempo muito grande em termos de pesquisa, de novos aprendizados, como você falou. A minha pergunta seria a seguinte: o que me pareceu que você definiu como não lugar seria alguma coisa associada às relações neuropsicológicas antes do nascimento. Acho que gostaria de que você pudesse falar alguma coisa sobre essa questão. O lugar seria o inconsciente dinâmico ainda, só que com uma projeção anterior ao nascimento, uma projeção que levaria a uma busca, vamos dizer assim, operacional no trabalho dos psicanalistas e profissionais da área, a um entendimento maior do que foi aquela família, do que foi aquela mulher que gestou a criança, como foi o período da gestação daquela criança. Seria essa a principal consequência prática e, basicamente, me parece que é uma busca das interações psiconeurológicas de um momento antes do que se costuma fazer atualmente. Eu gostaria só de complementar, quando você falou num exemplo assim de humildade, descrevendo o seu próprio caso, quando você fala que você não tinha uma referência. Quando a criança nasce, em torno dos 1 a 3 meses, ela começa a sorrir. Ela sorri porque reconhece a estampa frontal da mãe, ou seja, os olhos, o nariz e a boca. Tanto que, se você, no decurso de um sorriso de uma criança, você vira o rosto para o lado, ela imediatamente para de sorrir. Quer dizer, essa referência que eu citei agora como um simples exemplo é aquela referência dos olhos e que não é simplesmente uma coisa pós-natal, mas é algo que foi gestado junto com a criança. Enfim, me pareceu que foi isso que eu entendi. Desculpe o ter prolongado, mas é esse o assunto. Não, Mauro, essa contribuição sua é muito boa, porque dá a gente a oportunidade de explicar um pouquinho mais, mas muito útil o que você está falando. Você vê que nós estamos vivendo uma epidemia mundial de autismo. Autismo. Então, você falou, a criança olha para os olhos da mãe, né? Eu mesmo falei, ficar na distância de 1 palmo, que é exatamente a distância focal que a criança está olhando. E se a mãe está olhando para o celular ao invés de estar olhando para a criança? A criança, então, estaria no não lugar. O não lugar pode ser caracterizado por esse não encontro, que, no caso, nós estamos vivendo. Eu tenho visto muita comunicação falando da epidemia de autismo que está existindo no mundo. Será que estão pensando, isso está escrito no livro, será que estão pensando que as crianças, hoje em dia, estão se defrontando com o vazio, com um olhar que não olha para lugar nenhum? Quer dizer, não olha para a criança, não subjetiva, aquela criança não diz, eu estou olhando para você, meu filho, minha filha, e dá de cara com o vazio. Então, hoje em dia, nós temos noção de que no giro órbito frontal, nós temos uma estrutura chamada neurônio espelho. Neurônio espelho, o Meltzoff, que foi o cara que desenvolveu esse conceito da imitação,
O livro dele é sobre imitação e o papel dos neurônios espelhos, descoberto por 2 neurocientistas italianos. Você copia o gesto, começou com macacos e depois com crianças. Com poucas horas de vida, a criança está imitando automaticamente por força dos neurônios espelhos. O neurônio, inclusive, foi fotografado. Então, se a criança dá de cara com vazio, hoje em dia, ela vai procurar o quê? Ela vai imitar o quê? Ela vai imitar o vazio. Então, essa é só uma ideia em relação ao diagnóstico corrente hoje em dia. Mas o conceito de não lugar, que eu estou querendo dizer, é que aquilo que a gente não via, não dava muita importância, que essa neurocientista que eu citei aí, que as experiências com as mães são experiências nem sempre muito boas. Existem muitas outras formas de vazio pré-digitais, vamos dizer assim, que a nossa vida é analógica, está baseada em relação e intersubjetividade. E se isso não existir, que tipo de ser humano estará sendo construído? Eu não tenho visto muito trabalho levando em conta, inclusive psicanaliticamente, essa questão do uso excessivo de aparelhos digitais na questão do diagnóstico de autismo. Então, concordo com você. E isso, a minha ideia é que isso comece com um efeito cascata. Um efeito cascata a partir do útero. E aí eu falei, né? Preparando o feto para quê? Para o desencontro? Mas como é que você figura um desencontro dessa maneira? Então, é tentar dar figurabilidade ao desencontro. É isso. Obrigado pelo comentário. Ótimo. A Zelina está querendo perguntar também. Passo a palavra para ela. Fala, Zelina. Bom dia. Vou fazer um Eu já tinha tentado agradecer a você pelo trabalho bacana que você está fazendo aí na Associação Médica, junto com o Rosário. Eu escutei, eu estava escutando aquela hora, até queria, ia nesse momento também agradecer aquelas palavras iniciais e dizer que é um motivo de muita satisfação para a gente na MF. Esse grupo da Clínica Médica é um grupo fabuloso, é um orgulho para a gente, dentro da Associação Médica, ter este grupo de pessoas de respeito, pessoas dignas, pessoas que a gente aprende a cada segundo que escuta. E em relação hoje à sua palestra, eu ficaria a manhã inteira aqui lhe ouvindo, porque é um assunto que encanta a gente, né? E a minha formação é em pediatria. Então, várias coisas foram citadas aí, o binômio mãe-filho é algo muito importante, isso faz parte da anamnese pediátrica. Então, como foi a gestação, e não só as doenças que ocorreram físicas na gestação, mas a parte emocional, a parte nutricional, tanto que se fala até nos 1000 dias de vida, que começa desde o início da fecundação. De um tempo, quer dizer, já tem uns anos, né? Essa questão da UTI neonatal, que tirava o filho e a prematuro. Inclusive, teve um projeto feito na maternidade Leila Diniz, se não me engano, lá em Curicica, então que era o projeto Canguru, que os prematurinhos ficavam junto com a mãe. E isso deu uma sobrevida e uma grande para essas crianças e também diminuía o tempo de internação. Então, é algo muito importante. A questão do amamentar. A gente, na pediatria, diz que não existe leite fraco. Todo leite é leite. Existe o estado materno, tanto de saúde, quanto também a questão emocional. O momento da amamentação tem que ser um momento sagrado. Então, a gente sempre fala isso. O Mauro, como imunologista, sabe da importância, né, de anticorpos que são passados pelo leite. Então, é um momento muito especial. E em relação ao autismo, tem muita criança, mesmo principalmente agora com a pandemia, como tenho escutado falar em atraso de linguagem e diagnóstico de autismo. Será que é autismo?
Será que é autismo? Há pouco tempo eu vi um caso de uma criança e essa criança cresceu na pandemia, era boazinha, ficava dentro daquele chiqueirinho, enquanto a mãe em casa está sendo obrigada a ter aula na tela para as outras duas maiores. E aí essa criança agora foi diagnosticada com autismo. Será que é autismo? Isso aí é uma coisa que a gente pergunta. Ou ela não teve contato, o contato com ela não foi suficiente. E por aí vai. Eu gostaria muito eu quero adquirir o seu livro e queria ver o que, enquanto associação médica, a gente pode facilitar para a divulgação do seu livro. Nós estamos à sua disposição para ajudar para isso. Tá, Zelena, muito obrigado, muito obrigado. Eu já tinha agradecido a você. Eu acho que o trabalho que você, Zé Luiz Rosati, a Associação Médica estão fazendo é muito importante. Eu tenho assistido palestras, outras aí, importantíssimas, e a ideia é que a gente procure trabalhar para restaurar essa unidade que, de alguma maneira, foi perdida. Você acabou de falar o que eu estava chamando a atenção, né? Então, nós estamos numa epidemia de autismo ou estamos numa epidemia de falta de cuidados básicos para o ser humano que nasce. Então, o exemplo que você deu é muito importante, porque a mãe estava ocupada fazendo as aulas dos outros filhos. E como é que ficou esse neném abandonado? Então, eu acho que todo o conceito do não-lugar está ligado a isso. Está ligado a que nós precisamos, voltando à questão que o Mauro levantou, que a intersubjetividade nossa, quer dizer, nossa vida toda, do nascimento até a morte, ela se passa em relações humanas, não é? Em relações com pessoas. E, no caso, o conceito que eu estou tentando trazer como contribuição pessoal é que uma criança é pensada desde antes de ser gerada no desejo de uma mulher e de um casal, otimistamente, né? Ou pode ser gerada de formas aberrantes ou abusivas, vítima de um estupro de uma mulher, tudo isso. Agora mesmo nós estamos vendo nos Estados Unidos uma coisa bizarra acontecendo, para mim, pelo menos, que é a discussão pela Suprema Corte Americana de uma ação, de uma lei que se chama Wade versus Roe, que foi o caso de autorização de aborto nos Estados Unidos, mas a questão fundamental disso aí não é a descriminalização do aborto, que é uma coisa absolutamente justa e necessária, não é? Mas, na verdade, é que nós estamos falando da indústria do aborto nos Estados Unidos. Viu, Zé Luiz? Na verdade, o que está se discutindo lá é que o Estado não vai mais financiar os abortos, facilitar os abortos. Cada pessoa vai se responsabilizar. Eu acho que essa é a questão essencial. E já foi estendido o prazo de autorização para o aborto financiado, e aí volta a questão política, que eu falei. Um país, um governo, não tem dinheiro dele. Quem faz o dinheiro do governo é o conjunto do povo brasileiro, não é? Povo americano. E na década de 60, 70, houve uma guerra nos Estados Unidos para se decidir essa questão. Guerra que virou guerra mesmo, explodiam clínicas de aborto, os anti-aborto, né? Então, até 5 meses de gravidez é um bebê quase a ponto de nascer, né? E aí a gente vê na rua mulheres e homens dizendo, lutando, eu quero aborto, eu tenho direito a abortar, como se esse direito de abortar fosse uma coisa obrigatória. Não existem métodos anticoncepcionais, tá, 400 métodos, 500 métodos. O nascimento de um novo ser humano não deve ser uma coisa planejada por um casal, não deveria ser. Não. Então, eu acho que realmente eu farei aí, ainda há pouco em desconstrução, vários limites estão sendo desconstruídos. E a gente está advogando que novos limites sejam construídos, limites informados, como esse que a gente está tentando fazer aqui. Bem, eu acho que a conversa, a gente poderia estendê-la muito mais,
foram falados aqui assuntos muito relevantes do conceito do não lugar, né? O Belmont falou na Bolsa Maternidade, não é verdade? E foi falado na epidemia de autismo, coisas para reflexões nossas, né? A epidemia do mundo digital, da falta como é que as relações humanas estão ou ficam ou vão ficar com essa epidemia de mundo digital, das pessoas ligadas no celular o tempo todo, e agora ainda mais discussão sobre aborto. Se deixar, a gente vai ficar aqui até meio-dia. Mas eu tenho um compromisso pessoal de encerrar a reunião, né? Seria encerrar às 8h30, já são 8h45, eu realmente ultrapassei bastante o horário, mas eu queria agradecer muito a presença de todos, especialmente ao Belmont, que com o brilhantismo dele, habitual, ele abordou um assunto que eu diria bastante difícil e pouco pensado, que é essa questão do não lugar, né? Pouco imaginado. Se a gente for olhar e ler no dia a dia, jornais, revistas, nós não vamos encontrar esse conceito, né? Então, é um conceito que ele lança, que pode não ser dele, mas que ele que está disseminando no momento aí, e que está trabalhando a ideia, e que a gente vê como essa ideia canaliza outras ideias importantes em relação aos problemas exatamente da situação humana do momento. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. E eu já quero fazer um pré-convite para a nossa próxima reunião. Vou passar a palavra para você encerrar, tá bom, Zelena? Que vai ser no final desse mês com o professor Alair. Então, por favor, Zelena, eu queria que você encerrasse a reunião, agradecendo mais uma vez muito ao Belmont e a presença de todos. Obrigada, Rosati. Na realidade, né, a gente que eu queria aproveitar mais uma vez, com certeza, agradecer e convidar aos presentes para a inauguração da delegacia do CREMERGE, que vai passar a funcionar, já está funcionando na Associação Médica. Isso para a gente é muito importante, congregar as instituições médicas e trazer a delegacia do CREMERGE para dentro da casa do médico. Isso foi muito importante para a gente. E nessa ocasião, vai ser sexta-feira agora, o doutor Luiz Augusto vai nos brindar com uma pequena palestra sobre, pequena eu digo por causa do tempo, né? Sobre a história da medicina em Niterói. Então, era isso que eu queria aproveitar esse momento e convidar todos para participar desse momento importante para a gente, tá bem? E, mais uma vez, muito obrigada, doutor Sérgio, muito obrigada mesmo, valeu muito essa manhã. Como eu disse, eu ficaria aqui a manhã inteira lhe ouvindo. Muito obrigada. Até a próxima. Bom dia. Até a próxima. Aguardo vocês na sexta-feira. Um abraço, Sérgio. Um abraço.